Sou doutorando e mestre em História pela Unesp, possuo bolsa de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e sou membro do grupo Escritos sobre os Novos Mundos. Em vídeos anteriores, os quais você pode conferir nos cards que estão em algum lugar aqui em cima, buscamos falar um pouco sobre a produção de tratados voltados a corrigir e ensinar tanto padres como fiéis dentro dos preceitos cristãos que circularam na Idade Média. Naqueles vídeos, vimos brevemente que teólogos, professores de direito e outros tratadistas buscaram constantemente corrigir, instruir, guiar, dar conselhos para que os sacerdotes e também os fiéis errassem menos, corrigissem algumas posturas e fossem exemplos de conduta para as outras pessoas. As tentativas de correção e aconselhamento para que os clérigos respeitassem e conhecessem os dogmas da Igreja, quando vistos do presente, podem ser compreendidos como tentativas de manutenção ou reforma dos costumes clericais. O que vimos anteriormente foram pensadores medievais que, ao longo do século XV, buscaram meios de seguir os preceitos religiosos, alcançar uma salvação espiritual e se manter dentro das leis terrenas. Entretanto, é somente no século XVI, no século seguinte, que Martinho Lutero, imprimindo e divulgando as tão conhecidas 95 teses, das quais nós falaremos um pouco mais adiante, propõe rupturas marcantes com os dogmas religiosos e marca na nossa história o início do que chamamos vulgarmente de Reforma Protestante. Como se é de imaginar, Lutero não pretendia propriamente promover as rupturas que o sucederam. Até seu afastamento da ordem monástica dos agostinianos, Martinho Lutero celebrou missas, pregou e lecionou na Universidade de Wittenberg. Entre as especialidades do doutor em teologia, Lutero se interessava pela interpretação dos textos sagrados e pelo ensino da teologia, ainda que mantivesse, como monge, práticas de contemplação e mortificação do corpo. Ou seja, Martinho Lutero era um monge agostiniano que seguia todos os preceitos da Igreja, se formou dentro das crenças da Igreja e, conforme foi passando o tempo e com seus estudos, passou a criticar alguns pontos específicos do que entendia serem errados e que eram promovidos pelo Papa, principalmente. Por meio de estudos bíblicos, Martinho Lutero passou a entender e pregar que a salvação da alma não estava ligada a uma autorização clerical, ou seja, somente pela fé e pela verdadeira penitência é que os fiéis atingiriam a graça. Aos poucos, se opôs aos sacramentos penitenciais, à absolvição papal e ao modo com que as indulgências e os perdões eram dados. Suas conclusões acerca da fé e da vivência da palavra sagrada o fizeram redigir um documento chamado Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiaris, que, na tradução, seria algo próximo de debate para o esclarecimento do valor das indulgências, que ficou conhecido como as 95 teses, e que vocês podem acessá-las no site da Biblioteca Mundial, no site da própria Biblioteca Alemã, e que está aqui no QR Code para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Vocês podem acessar também as diversas versões traduzidas disponíveis na internet, no domínio público, e dou aqui algum destaque para a versão do Portal dos Luteranos. As críticas de Lutero passaram, portanto, a focar na forma com que a salvação era prometida e em como as absolvições não atendiam à lógica divina. Podemos observar que no artigo 12 das teses, em que o monge diz: antigamente se impunham as penas canônicas, não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição. No entendimento de Lutero, estava havendo uma inversão no sacramento da penitência, quando o confessor, antes de expurgar o pecado por meio da penitência, absolvia o fiel. A situação se agravava, na perspectiva de Lutero, quando os confessores, fossem eles bispos, monges, o Papa, concediam cartas de indulgência, documentos que comprovavam o perdão divino indiscriminadamente. No artigo 52, Lutero dizia: vã é a confiança na salvação por meio das cartas de indulgência, mesmo que o comissário, ou até mesmo o Papa, desse a sua alma como garantia pelas mesmas. O argumento contra as ações papais continua quando, logo no começo do documento, afirma que o Papa não devia absolver casos em que não tinha imposto a pena, pois o Papa não pode remir culpa alguma senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro.
E vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque esse artigo ele resume um pouco todos os problemas que o Martinho Lutero começou a ter com a igreja. A partir desse artigo, nós conseguimos observar, por exemplo, que o problema dele é que os clérigos, inclusive o Papa, confessavam o leigo, davam a penitência ao leigo, absolviam o leigo, e muitas vezes eram clérigos diferentes que faziam isso. Um clérigo não conseguia comprovar se o penitente tinha ou não cumprido a sua penitência, ele tinha ou não se arrependido do erro. Então, ele começou a ter sérios problemas com isso. Ao final do artigo, Lutero para questionar a intenção e a validade das indulgências. Se elas eram divinas, por que a necessidade de pagar por elas? Se são eficazes, como os bispos e os papas poderiam revogá-las. Se o argumento está errado e é difícil rebatê-lo, por que a necessidade de calar os fiéis que questionam essa doutrina? As questões de Lutero não ficaram sem resposta, e não tardou para que a Igreja e o Santo Padre produzissem livros e teses que argumentassem com Lutero. Ainda assim, o desenvolvimento da imprensa facilitou com que suas ideias se difundissem e encontrassem ecos em outros movimentos que se opunham à doutrina defendida pela Sé. Alguns anos após as teses publicadas, Lutero é afastado da sua ordem e casa com uma freira, ex-freira, e traduz a Bíblia. Essa tradução da Bíblia passa a permitir que os fiéis, aqueles que não tinham acesso ao latim, lessem e interpretassem as Sagradas Escrituras. Podemos deixar para uma outra oportunidade as descrições de outros dissidentes que criticaram outros pontos da doutrina católica. Porém, vale dizer que esse movimento acabou dando força a diversos outros filósofos, teólogos, pensadores, reis, nobres, e que a divulgação de ideias consideradas heréticas pela Igreja iniciou o que nós hoje em dia, chamamos de Reforma Protestante. Eu agradeço a atenção de todos, espero vocês nos outros vídeos, acessem o site do Grupo Escrito sobre os Novos Mundos, onde nós disponibilizamos diversos documentos, e até uma próxima.